E aí, galera, tudo bem? Como estão? Tudo jóia? Beleza? Hoje vamos fazer aí uma aulinha de capacitores, né? A ideia para capacitores. Vamos nessa? Então vamos lá. Temos aí uma questão, só para a gente começar. Eu não vou começar com a questão, não. Eu vou primeiro mostrar para vocês o que é um capacitor, né? A ideia de um capacitor. Gente, quando se fala de capacitor, a ideia do capacitor é clara, capacitor, né? A ideia, ele é armazenar. E ele vai armazenar o quê? Ele tem a capacidade de armazenar quem, gente? Ele vai armazenar a nossa carga, o quê? Elétrica. Então, ele vai armazenar carga elétrica. Detalhe, para ele armazenar carga elétrica, ele precisa de quê, hein? Só para a gente pensar nisso. Se ele é um capacitor, ele vai guardar a carga elétrica, lembrando que carga elétrica é o quê, né? Nossa, o quê? Não confunda com calor. E o capacitor, ele vai ser representado pela letra C, que é a sua capacitância. Então, para a gente ter uma carga elétrica, a carga elétrica tem que passar por ele. Se a carga elétrica tem que passar por ele, ele também tem que ter uma o quê? Se tem que passar por ele, uma DDP. Uma diferença de quê, gente? De potencial, que só para a gente lembrar isso é representado pela letra U. Então, se ele tem maior capacidade de guardar carga, então a capacitância é diretamente proporcional à sua carga. E é fato que essa carga não vai depender da DDP, então a carga é diretamente proporcional à DDP. Então a capacitância basicamente é quem? É a carga dividido pela DDP. Só para a gente não esquecer algo. Carga é dada em coulomb. Então, a carga, ela também, se a gente lembrar, ela pode aparecer em microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. Isso quer dizer 10 a menos 6 coulombs, 10 a menos 9 coulombs e 10 a menos 12 coulombs. E a DDP, Velasco? A DDP, ela é dada em quê? Volts. Volts, né? Dada em volts. Então, a capacitância, que é o C, gente, o C é a capacitância. A capacitância é a capacidade de guardar, né? A capacitância, quem desenvolveu isso foi um camarada chamado Faraday, né? Então a unidade de capacitância é o Faraday. Não sei nem se está certo, escrito certo. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esses Farad, né? O Faraday. Cadê? A unidade, ele não fala unidade, né? Microfarad, né? É o cara que desenvolveu que é o Faraday. Farad, né? Isso, bem isso aqui, né? A capacitância, que é a letra F. E que detalhe, isso também pode aparecer em microfaraday, nanofaraday e picofaraday, que é a mesma coisinha, ó, só pra gente lembrar. Isso vai dar quanto? Menos 6 Faraday, menos 9 Faraday e menos 12 Faraday. Tudo bem, né?
Então, a ideia de capacitor tá tranquilo, não tem muita ideia. Só que aí, como é que funciona um capacitor? Primeiro, se é para funcionar, a representação. Sua o que, gente? Representação. Representação. Como é que eu vou representar isso? A sua representação, escrevi, não escrevi, precisei escrever não. Espera aí. A sua representação, ela vai ser feita por duas plaquinhas. Ó, duas plaquinhas paralelas. Que essas duas plaquinhas nós vamos chamar de armadura. Tudo bem? Então, quando se fala assim, duas plaquinhas paralelas, dá a concepção, dá a ideia da gente falar de quem? De um capacitor plano, né? Um capacitor que, gente, plano. O que é um capacitor plano, né? O nome já diz. Plano quer dizer que suas armaduras, as suas armaduras aqui, ó, vou pôr ela aqui, ó, uma armadura. A armadura é o que protege, né? Então o capacitor tem isso aí. Ele tem uma sua armadura aqui, ó. A sua armadura, por isso que ele é representado. Ficou tortinho, meu brother. Ó, Ctrl Z. Ele é representado por duas retinhas paralelas, né? Então aqui, ó, um capacitor. E é fato que esse capacitor tem a diferença de potencial, né? Aqui é o polo positivo. Aqui é o meu polo que negativo. Fica claro também que esse capacitor está separado aqui, ó. Se a gente olhar, tá separado aqui por uma distância D. E que como esse capacitor é plano, ele também, se a gente desenhar ele aqui, ó, ele possui aqui, basicamente, aumentar ele aqui para não passar ali. Possui uma certa área, né? Se a gente colocar esse aqui, ó, é isso. Esse aqui, ó. Ó. Ele vai possuir uma certa o quê? Área. Ficou legal, hein? Ficou legal, mais ou menos. Então, ele possui aí uma certa área. Galera, se ele possui uma certa área, ó, essa área aqui, ó, que eu tô desenhando, ó, essa área aqui, ó, isso que eu tô fazendo aqui, gente, é a nossa área. Se é a área, então tem uma relação aqui com a área, né? Então eu tenho uma distância, e se a gente parar e perceber aqui, eu vou apagar isso aqui, fica bem bonitinho. Se a gente parar e perceber aqui, vai existir algo entre essas duas placas, né? Vai existir algo entre essas duas placas. E ao existir algo entre essas duas placas, o que eu percebo? Então, eu posso dizer que a capacitância de um capacitor plano é diretamente proporcional a quem? Se eu tiver mais área, ó, mais área, eu vou ter mais quantidade de carga. Então, diretamente proporcional à área. Só que existe um problema de quem? Dessa distância. Então, inversamente proporcional à distância. Inversamente proporcional à distância. Certo? Então, eu tenho a necessidade de ver essa distância. Não é isso? Eu tenho a necessidade dessa distância. No módulo de vocês podem perceber que existe no módulo, existe como provar isso aí, né? Tá provando lá. Mas eu não vou provar isso não. Lógico, entre uma placa e outra não pode ter vários elementos.
se entre uma placa e outra, gente, olhar essa placa aqui, ó, vou colocar aqui até de outra cor, bem verdezinha. Entre essa placa e outra aqui, ó, entre essa placa, entre essas placas aí, né? Se a gente olhar essas placas aí, ó, entre essas placas não existe um elemento que pode ser ar, pode ser o vácuo, pode ser... Então isso vai depender também de um coeficiente. E qual é o nome desse coeficiente? O nome desse coeficiente vai ser chamado de permissividade do meio entre as placas. É o E0. Basicamente ele te dá esse valor. Tudo bem? Basicamente te dá esse valor. Isto é um capacitor plano para calcular a sua capacitância. Lembrando que é a unidade, a nossa unidade, né, de área vai ser metros quadrados, a unidade de distância vai ser metros, então vai ficar aqui. Então a capacitância, né, que é o F, quer dizer que esse E0zão aí nosso, ele sempre tem que ser expresso em quê? Em Faraday vezes metro. Tudo bem? Então, capacitor plano. O que ele pode confundir aí? Ele pode te confundir com uma associação. Ele vai fazer uma associação. E aí, quando se faz associação, vamos subir aqui. A próxima ideia nossa é a associação de quem? De capacitores. Por que a associação? Ele é igual ao resistor. Igual em quê? Ele aparece num circuito elétrico, gente. Em um circuito elétrico, ele aparece de várias formas. Associação de capacitores. Capacitores. Ó, estão me chamando aqui. Se ele aparece de vários mecanismos, né? Se a gente colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui numa rede social aqui pra gente ver. Por exemplo, se eu colocar aqui, epa, deixa eu apagar isso aqui. Colocar aqui vamos pôr no Google primeiro, né? Google. Se ele entrar aí no Google, nós vamos lá. Vamos pôr aqui, só para mostrar para vocês o que são capacitores, né? Não conectar, não. Aí o que ele tem aqui? Capacitor. O que é um capacitor? Aí, gente, o capacitor, basicamente, deixa eu aumentar aqui para vocês, ampliar. Ó, o que é um capacitor, né? Capacitor é essa ideia aí, ó. Essa ideia, ó. Até aí vem, ó, o capacitor de quanto? 270 microfarad, né? Ligado a 200 volts, né? Ó as formas de capacitor aí, ó. Os capacitores são essas ideias aí. Então você percebe que quando eu pôr aqui, se eu colocar aqui, chamar aqui, colocar aqui um, por exemplo, circuito elétrico. Vamos ver o que aparece, imagens, né? Se eu pegar aqui um circuito elétrico, ele foi para física. Eu não queria para física não, eu quero ver assim, vou assim, uma placa de computador. Aí, gente, na hora que você vê uma placa de computador, né, em imagens, ele já apareceu aqui, ó, a placa de computador. Eu vou pôr para ampliar aqui, para vocês verem. Vamos ver se amplia. Ampliou ou não? Placa mãe, tal, olha lá. Aí, aqui. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vou ampliar aqui para vocês verem, ó, a placa de um computador, né? Quanto a nossa placa de um computador. Se você olhar aqui, ó, essa placa, ela tem vários, se a gente olhar, ó,
ela tem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu poderia até copiar isso, né? Ó, a plaquinha aí. Essa placa, se a gente olhar aí, gente, ela tem vários capacitores, né? Então, se a gente olhar, isso aqui é um capacitor, outro capacitor aqui, ó, outro capacitor aqui, tem vários capacitores. Então, se tem vários capacitores, né? Vários capacitores, o que vai acontecer? Eu vou ter uma associação de capacitores, ele é igual a resistência. Então, se ele é igual a resistência, ele vai ter uma associação em quê? Uma associação em série. Uma associação em série. Que a ideia é a mesma. Para ter uma associação em série, eu vou ter que ter o quê? No caso aqui, mesma corrente, né? Pra gente, quando se fala de corrente, né, eu vou relacionar que o capacitor leva um tempo, então ele vai ter o quê? Cargas o quê? Iguais, porque capacitor fala de cargas. E em série nós vamos ter DDPs o quê? Diferentes. Vamos entender isso? Ó, seria a mesma ideia que resistor. Mas quando se fala de capacitor, eu tenho assim, ó, pensa comigo. Vou desenhar retinho para ficar mais fácil. Um capacitor. Opa, ficou torto. Um capacitor. Outro capacitor. Outro capacitor. Vou melhorar aqui. É só selecionar aqui, gente. Vou selecionar isso aqui. Eu vou subir com ela aqui, ó. Ficou legal. É isso mesmo. Então aqui eu tenho 3 capacitores. O capacitor 1, o capacitor 2 e o capacitor 3. Calma. Eu tenho uma DDP do ponto A ao ponto B. DDP do ponto A ao ponto B. Então, se eu quero fazer uma associação, eu vou pegar esse capacitor, esses 3 capacitores, e trocar por um só. E trocar por quem? Por um só. Ao trocar isso por um só, quer dizer que esse capacitor aqui vai chamar de capacitor o quê? Equivalente. E detalhe, ele vai estar sendo ligado de A a B. Agora toma cuidado, gente, que parece, isso é igual a associação de resistores. Não, calma. Vamos com calma. Se eu olhar aqui de A para um capacitor 1, o capacitor 1 vai estar ligado ao polo de A para C. O capacitor 2 de C para D e o capacitor 3 de D para A. Então, sem querer, eu já observei algo. Ó, fazendo essa observação, eu tenho que a DDP de A até B, é igual a DDP de AC mais a DDP de C a D mais a DDP de D a B. Tudo bem. Quando se fala de capacitor, eu tenho que a capacitância é a sua carga dividido pela DDP. Então, eu posso dizer então que a DDP é a carga dividido pela capacitância. Então eu tenho essa ideia aqui, que a DDP é a carga dividida pela capacitância. Se eu tenho essa ideia, deixa eu levantar isso aqui um pouquinho. Se eu tenho essa ideia, eu posso dizer que é o seguinte, então, o que eu posso dizer em relação aqui, ó?
Quem é a DDP de A até B? Opa, DDP de A até B é a carga dividido DDP de A até B pelo capacitor equivalente. Quem é a DDP de A a C? Opa, é a carga que ele armazena pela capacitância 1. Quem está lá em AC é o capacitor 1. Quem é a DDP de CAD? É a carga que o capacitor armazena pela capacitância. Quem está lá em CAD? Capacitor 2. E aí eu posso fazer isso, né? Quem é a DDP de DAB? DDP de DAB é a carga que o capacitor armazena pela capacitância quem? 3. Ah, Velasco, então, se a gente observar isso e jogar lá, nós temos o seguinte, ó. Ó, o que nós vamos ter? DDP de A até B é a carga dividido pelo capacitor equivalente. É igual. DDP de AC é a carga dividido pelo capacitor 1. Mais DDP de CAD é a carga dividido pelo capacitor 2. DDP de quem? De DAB é a carga dividido pelo capacitor 3. Então, se confirma o que foi falado. Em série, as cargas são iguais? São. Posso cortar. Em série, as DDPs são diferentes? Aqui, ó. DDPs o quê? Diferentes. E como é que eu faço para calcular o equivalente? O equivalente vai ser calculado 1 sobre a capacitância equivalente. É igual a 1 sobre C1, capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. Então, no caso de capacitores, quando houver a série eu faço como? A soma do inverso dos capacitores. Entenderam aí, gente? Deixa eu organizar isso aqui para vocês, né? Deixa eu colocar isso aqui mais ali, mais em cima, isso aqui mais acolá, tá? Epa, já peguei um C ali errado. Vamos lá, um C aqui errado. Esse aqui tá aqui, né? Vamos pôr ele aqui, um capacitor equivalente. Subindo isso aqui. Olha aí. Então, isso vai ser feito por quem, gente? Pela soma, né? Pela soma. Se é feito pela soma, só que a soma de quem? Vai ser feito pela soma do inverso. Tá aí. Primeira associação. Associação em que, gente? Em série. Vamos continuar a nossa associação. O próximo passo. Não sobe mais não? Vou puxar aqui para o lado. A associação em série. O próximo passo é uma associação em que? Hein? Uma associação em que? Em paralelo. Se você já viu segundo. Opa, vou pôr de vermelho para ficar legal. Segundo, é uma associação em que, gente? Paralelo. Paralelo. Se é uma associação em paralelo, o que vai nos acontecer aí? Vamos ver o que está acontecendo aqui, porque a galera parece que está me chamando. Marielle. Beleza. Eu vou... O que vai acontecer? Nós temos aí o próximo, né? Que é o paralelo. O paralelo tá o seguinte. Vamos ver o que nós temos aqui no paralelo. Para a gente ter um paralelo, nós vamos ter... Já sabemos que passam correntes diferentes, né? Paralelo vai passar correntes o quê?
correntes diferentes. Por isso que em paralelo as cargas vão ser o quê? Diferentes. Porque quem leva, né, os elétrons é a corrente, então a carga. E no caso de paralelo, as DDPs, né, que é o nosso U, vou pôr DDP, a nossa DDP é o que, gente? Iguais. Nossas DDPs são iguais. Vamos desenhar isso? Então vamos lá. Eu tenho aqui um capacitor, vou desenhar esse capacitor aqui, bonitinho, capacitor. E aí, para a gente ter esse capacitor, como ele está em paralelo, eu vou selecionar ele, copiar ele 3 vezes, né? Tem aqui, né? Um capacitor, outro capacitor e outro capacitor. Lógico que nós vamos ligar esses capacitores, né? Ligando esses 3 capacitores, nós vamos ter o quê? Ó, liguei esses 3, liguei esses 3. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Chegar ele aqui, ele fica certo. Então, se a gente observar esses 3 capacitores aí, ele vai ser o capacitor 1, 2 e quem? Vai ser meu capacitor 1, meu capacitor 2 e meu capacitor quem? 3, né? Vou pôr de vermelho para ficar legal isso aí, vermelho, capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3, né? Esse 3 ficou feio, hein? Parece que está dando interferência na minha... Né? Vamos lá, capacitor 1. Se a gente observar, eles estão ligados a quem? Polo A e polo quem? B. Polo A e B, certo? Então, se a gente parar e pensar, as cargas vão ser diferentes. Quer dizer que esse capacitor 1 vai carregar uma carga Q1. Esse capacitor 2 vai carregar uma carga Q2. E esse capacitor 3 vai carregar uma carga Q3. Não é isso? Uma carga Q3. Bom, documento salvo. Q3. Então, se eu substituir esse capacitor por um só, que eu vou chamar esse capacitor de capacitor o quê? Equivalente. Na verdade, ele vai ter uma carga que nós vamos ter uma carga total. E esta carga total, tô com problema, ó. E essa carga total, deixa eu ver que negócio, gente. Sair. Opa. Eu vou reabrir aqui, é porque esse programinha tá dando um bug, não sei o que é. Né? Deixa eu abrir ele ali. Tá aqui. Vamos chegar lá, deixa eu diminuir aqui. É uma carga total. Ah, é por causa da quantidade de coisa que ele tem já. Uma carga total. Então, quem é essa carga total pra gente? Né? Ficou feio ali também, né? Vamos organizar aqui. Quem é a carga total? Esse Q total. O Q total vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3. Vai ser a soma disso. Então, aplicando lá a ideia de capacitor, o que eu tenho? Capacitor é igual a carga vezes a DDP. Então, a carga é a capacitância vezes a DDP. Então, quem é a carga total? É o capacitor equivalente, né? É o capacitor equivalente vezes a DDP. Quem é a carga 1? É o capacitor 1 vezes a DDP. Quem é a carga 2?
o capacitor 2 vezes a DDP. Quem é a carga 3? É o capacitor 3 vezes a DDP. Então, as DDPs são iguais, né? Fato. Por que fato, professor? Porque o capacitor 1 está ligado de A para B, o 2 de A para B, o 3 de A para B. E o equivalente também vai ser ligado de A para quem? Para B. Então, para calcular a capacitância equivalente, vai ser calculado como capacitor 1 mais o capacitor 2 mais o capacitor 3. Então, vai ser a soma, né? Então, fique atento. Fique atentos. Por que que fique atentos? Porque isso aqui é o oposto de resistores, né? O oposto de resistores. Você pode se confundir ao ver o desenho, né? Você pode se confundir ao ver o desenho. Então, galera, essa é a nossa primeira parte aí, né? Primeira parte de capacitores. O conteúdo foi dado. Na próxima parte eu vou resolver exercício. Valeu, valeu!